que são os escrúpulos e como evitá-los. É uma paranoia ou acaba sendo um zelo necessário? Entendi. Os escrúpulos que nós normalmente avaliamos, né, como uma coisa que pode surgir no nosso modo de nos lidar com situações que surgem na nossa vida, decisões que nós tomamos, decisões que tomamos do passado e aí começamos a avaliar se essa decisão, realmente essas decisões foram boas ou não. E claro que eu compreendo que também muitas das vezes, como você escreveu bem aqui, né, dessa sua pergunta, que muitas das vezes elas são uma expressão de um zelo, mas pode acontecer que se ultrapassa um certo limite, podem virar inclusive uma paranoia mesmo. Então, uma pergunta que eu acredito que todos nós temos uma necessidade de pensar sobre isso. Então, o que acontece. Ela conversa muito comigo, né? E eu tenho tentado orientá-la sobre isso, porque às vezes ela pergunta algo: será que o que eu fiz é pecado mortal? É pecado leve? Aí vem aquele realmente um zelo para poder receber a Eucaristia, né? Sim. Ela tem muita preocupação e às vezes ela fica com medo, fica assustada. Eu falei: Jesus não quer isso de você, né? E às vezes ela fala: será que eu comunguei em pecado mortal? Aí eu tento orientá-la e falei: agora tendo a oportunidade de falar com o bispo, vamos retomar esse tema. Muito bom, muito bom. Não, mas eu acredito, como eu falei, que são questões que muitas das vezes surgem, como também um outro problema, vamos dizer, como se fosse no outro lado, outro extremo, que é ter uma consciência muito larga. Ou seja, nada é pecado. Nada é pecado. Nada é pecado. Então, vale a pena, eu penso assim, para encontrar o equilíbrio, vale a pena procurar, primeiro, olhar esses extremos, não é? E vamos começar exatamente com essa parte, né? A consciência muito larga. O que isso significa na prática? Uma consciência larga. Que nada é pecado. Nada é pecado. Às vezes a pessoa comete o pecado, né? E começa a criar desculpas, pelo menos assim eu acho, né? Começa a criar desculpas para... mas não foi assim, né? Não foi tão pecado assim. Mas foi ele que fez, ele que me provocou, né? E aí começa a criar várias desculpas para todas as suas práticas, todas as suas atitudes. E aí acaba que, na verdade, nada é pecado, nada se torna pecado. Sim, na verdade, nem precisa ter desculpas. Basta que a pessoa simplesmente olhe: não, isso não é pecado. E o grande problema é que no mundo de hoje, onde reina o relativismo, acaba sendo um problema realmente de muitas pessoas, porque se parte do princípio, cada um tem o direito de avaliar as suas atitudes, as suas posturas, para concluir se acha que alguma coisa é ou não é, por exemplo, um pecado ou uma atitude também positiva, necessária e tudo mais. E o relativismo pode levar exatamente uma consciência na qual olho tudo na minha vida e jamais eu permissiva, uma consciência permissiva, né? Que tudo que eu fiz não tem nenhum problema, ao contrário, eu tive todo o direito de fazer. Então, aqui temos esse um extremo, né? O outro extremo é exatamente oposto, né? Qualquer ação é um pecado, qualquer postura que eu fiz já é um pecado, inclusive até talvez pensando que aquilo que acontecer realmente tem uma cara de um pecado, de uma ação que não foi correta, que é realmente até um pecado grave, né? Então, já percebemos aqui, olhando esses dois extremos, que o equilíbrio está mais ou menos no meio exatamente entre esses dois extremos. Então, o que nós precisamos fazer para evitar uma consciência escrupulosa? Primeiro, e eu acredito o mais importante, antes de pensar nos pecados e tal, todas essas questões que falamos aqui, lembrar que Deus está nos convidando
a liberdade que vem do amor de Deus que nos tira do poder do mal. E exatamente este olhar veio com Jesus Cristo. São Paulo coloca nas suas cartas, né, essa questão, dizendo que existia o mal da própria lei. A lei que, como se fosse interpretada de uma maneira não muito correta, porém muito comum, e acontecia, fazia que as pessoas olhavam muito mais o ato em si do que, de fato, as motivações para fazer ou não tal ato, né? O que me levou a fazer isso, aquilo? Essa minha atitude foi provocada por quê? Porque eu tomei essa decisão de fazer tal coisa. Isso é muito mais importante do que tentar encaixar nossos atos naquilo que nós achamos que são os pecados, como se fosse cada gavetinha num armário grande, é um pecado, e vamos tentar agora a nossa ação encaixar dentro de uma dessas gavetinhas, né? Então, é muito importante que a gente compreenda que somos convidados para a liberdade. Liberdade no sentido, uma interpretação que precisa vir da nossa consciência, e a consciência, obviamente, ela tem que ser formada para ser correta, mas nós temos todo o direito de avaliar o que me levou a tal atitude. O que me levou? Qual foram as minhas motivações? E aqui, nessas motivações, já nós temos a primeira resposta, se alguma coisa foi ou não foi um pecado, ou se foi uma atitude que eu deveria tomar, porque também temos que olhar esse lado positivo, né? Não só pecado, mas também a necessidade de fazer bem, ou seja, naquele momento eu fiz o bem esperado, ou então eu me omiti. Também tem isso. Né? Tem, ela também fala muito sobre isso. Sim, Quando ela conversa comigo sobre as omissões, será que eu me omiti? Será o quê? Né? Fica preocupada com isso. Mas dentro daquilo, Caroline, que eu já falei, está tudo ficando mais ou menos esclarecido, ainda tem alguma outra dúvida ou uma outra coisa que você gostaria de perguntar sobre aquilo que estou falando? Momento, fala aí. Não, está ficando esclarecido, estou conseguindo entender. Sim. Mas dentro daquilo que você falou, né, sobre essas dúvidas, né, pode dar algum exemplo, alguma coisa, porque indo para um exemplo, indo para uma atitude, ou vocês que também estão aqui, né, algum vamos dizer, uma situação concreta para que possamos usar ela e assim, eu acredito, tentar fazer uma avaliação correta. Tem algum exemplo? Não tem aquela questão do pecado da língua? Você não quer comentar? Se você não comentar, eu comento. Pode comentar. Não, porque às vezes uma das coisas que ela mais fala é assim, eu estou no meio, estou entre amigos, até dentro da igreja, aí às vezes alguém fala alguma coisa de outra pessoa que não está presente e eu estou ali participando. Eu não quero participar, porque o pecado da língua, né, a questão da fofoca, e eu não sei, eu participei, eu estava ali, eu cometi pecado venial porque eu queria estar ali, mas não para isso. Sim. É uma das preocupações que ela fala. E às vezes eu lembrei de outra coisa, os pecados de pensamento. Ela também fica pensando, até quando o pensamento é pecado venial ou não é pecado, porque às vezes vem um pensamento negativo e ela diz, renuncie em nome de Jesus, mas aí o pensamento volta. Sim. É pecado ou não é? Sim. Então, pensamento, vamos falar daqui a pouquinho, né? Mas essa primeira parte que você tocou, né? De estar no meio das pessoas que, por exemplo, conversam, trazem alguém e tudo mais. Então, nós temos que entender que nós vivemos no mundo e nós nos encontramos com muitas situações que acontecem ao nosso lado, como uma participação nossa mais direta ou às vezes indireta, ou às vezes até não participamos, mas estamos ao lado daquilo que acontece, né? Então, é muito importante entender que, vamos supor, alguém está falando para nós uma coisa sobre o terceiro. E eu, escutando aquilo que foi falado, claro, eu posso aqui reagir a esta situação. Alguém fala, eu não posso ficar, por exemplo, omisso, não reagindo. Por exemplo, alguém está falando mal de uma outra pessoa. Se eu sei que esta pessoa, no meu avaliar, é correta e que
este julgamento não procede com própria experiência, pelo menos eu devo falar naquele momento, olha, que pena que você tem essa experiência e eu nunca tive, e até Sim. agora meu olhar é assim, né? Agora, quando não se trata exatamente de uma conversa mais assim sobre a pessoa, mas sim alguém está trazendo algumas notícias como se fossem fofocas, né? Por mais que eu escuto, naquele momento eu não preciso considerar isso um pecado, a não ser que minha postura vai convencer aquele que está contando que eu estou concordando, estou, sabe, tomando parte também dessa toda a situação, né? Se eu apenas escuto, eu não preciso me considerar errado em qualquer momento. Quando começaria erro? Quando eu, por exemplo, entrasse nessa conversa e começasse a perguntar, como se fosse encorajando o outro a falar mais. Falar mais, né? Ou às vezes transmitir para outra pessoa. Já é outra história, né? Mas aqui estou falando, puxando mais, querendo ouvir mais, tudo mais. Sim. Aí que eu participo já, Tá de curiosa, alguma né? maneira, né? Se alguém contou e eu, como nós falamos um pouquinho antes, né? E eu reagi a isso, pois é, ou falar, ou uma coisa assim, né? E cortar naquele momento todo o assunto, conversa, não tem nenhum problema. Não tem nenhum pecado, aqui não precisa procurar. Porque qual foi a minha intenção? A intenção foi não prolongar este caso mais. Deixar morrer ali. Deixar morrer aqui. Tem essa questão que você falou. Passar para Se frente, eu né? não passo para frente, se eu não pego essa informação e não passo para outras pessoas, também naquele momento eu não preciso me preocupar, porque realmente esse assunto morreu comigo, né? No sentido, eu escutei e não passou para frente. Aliás, tem alguém com quem nós podemos conversar sobre isso? Vamos supor que alguém está falando sobre uma pessoa terceira fez isso, aquilo. Eu posso conversar com uma pessoa a respeito dessa pessoa, né? Que é com o próprio Deus, Senhor. Se realmente isso é verdade, no coração, né? Cuide dessa pessoa, eu me preocupo com ela, não seria legal para ninguém se ela de fato começasse a errar e tudo mais, né? E os pensamentos, para terminar essa nossa conversa de hoje, né? A partir do momento quando eu dou conta do meu pensamento, o que eu estou pensando, e não alimento este pensamento, eu não preciso me preocupar. Ou seja, surge um pensamento, eu não estou alimentando, não quero pensar nele, vou agrocupar minha cabeça com outra coisa, inclusive fazendo oração. Nunca um pensamento assim é pecado. Pecado começa quando eu vou alimentar, ir mais fundo, me envolver neste pensamento, eu dar a vida a este pensamento, aí neste caso, porque de fato realmente se tornar o pecado, inclusive até um pecado grave, né? Então, mas nos extremos, não sempre, nos extremos, né? Então, que Deus nos dê uma consciência boa, bem equilibrada e que possamos realmente tocar a nossa vida com firmeza que vem exatamente da clareza do Evangelho. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.